talvez o propósito dessas manifestações tenha sido efetivamente inflamar esse discurso e de alguma forma pressionar, né, o Congresso Nacional a caminhar, seja a Câmara, seja o Senado, a caminhar por essa via da anistia. Mas não me parece que, sendo esse o objetivo, tenha surtido efeito, tá, Gabi? Porque, veja, né, o que a gente viu ali foi um Jair Bolsonaro extremamente cauteloso, né? Muito diferente das outras vezes, né? Se a gente lembrar de discursos enigmáticos dele, que de alguma forma buscavam ali, se não, ainda que não absolutamente de forma explícita, incitar as pessoas contra o Supremo, né? Discurso do 7 de setembro de 2021, em que ele, salvo engano, ele chama o Alexandre de Moraes de canalha, inclusive, né? Ele inflama ali uma reação, né, da sua base contra as instituições, especialmente contra o Supremo Tribunal Federal. Discursos anteriores em que ele falava lá em fuzilar, metralhar, a petralhada, né? Então, assim, eram discursos muito mais intensos, né, e muito mais explícitos. Dessa vez, pelo menos na minha percepção, né, a gente assistiu aí a um Bolsonaro cauteloso, muito talvez ali Totalmente. orientado, instruído, né, para que como deveria agir para sua proteção, deixando aí a carga mais crítica e mais explícita aos seus correligionários aí, a Silas Malafaia, a própria Michelle, né? Mas ele me pareceu mais sóbrio e cauteloso mesmo nesse sentido. Então, assim, não acho que eles vão ter sucesso por aí. Tá? Não acho que a lei de anistia, que eventual lei de anistia irá prosperar. Não acho que esses projetos que você muito bem destacou aí vão prosperar. Não acho que tenha um fundamento. E, na remota hipótese deles prosperarem, me parece muito evidente que o Supremo Tribunal Federal, assim como fez quando o Jair Bolsonaro tentou indultar aí, mediante a graça, o Instituto da Graça, o Daniel Silveira, o STF barrou, né? Então o Uhum. STF já tem precedentes de análise da constitucionalidade. O STF também já chegou a barrar decretos de indulto, né? Então, salvo engano, no governo Temer, né? Mas o STF já analisou a constitucionalidade desses perdões, né? Porque tanto graça, anistia quanto indulto são perdões. Veja, independentemente de ter tido crime ou não, são atos do Congresso ou do presidente da República, atos do Estado de perdão, apagando as consequências da prática do crime. Professor, muito importante esse contexto também que você traz, porque a gente realmente vê que, além do Congresso Nacional, ainda uma eventual aprovação, que é pouco provável, ainda esbarraria no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é fundamental da gente entender aqui. E tem um componente político aí que eu acho importante salientar, que é as eleições municipais que estão também se aproximando e comprar essa questão, ainda que parlamentares bolsonaristas, ou então que tenham alguma tendência a apoiar o ex-presidente Bolsonaro, mas ainda não tenham assumido necessariamente uma posição, é bastante perigoso também nesse contexto eleitoral. Acho importante de colocar. Agora, olhando para a nossa história, né, professor, o ex-presidente Bolsonaro é uma pessoa que refuta, por exemplo, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, enfim. Eu queria entender esse contexto que a gente está vivendo agora, se existe, inclusive nos 4 anos de governo Bolsonaro, se a gente viveu um momento de revisionismo mais forte na sua percepção, ou a gente nunca lidou de verdade com a nossa história. Por que a gente nunca conseguiu, por exemplo, rever a nossa lei de anistia da maneira como funcionou naquele momento, né? A gente teve em 79, como o senhor salientou, esse acordo que beneficiou, vamos dizer assim, os dois lados, inclusive as pessoas que estavam fora do país, enfim. E naquele momento foi importante, talvez fosse o único caminho para a nossa redemocratização, mas por que depois disso a gente não conseguiu rever ou pensar numa alternativa para isso? Quais que foram as consequências, talvez, para esse momento presente que a gente está vivendo?
Acho que a lei da anistia, da forma como foi feita, ela manteve aí fantasmas nos assombrando desde Exato. então, né? Desde aí de 79, superada formalmente a etapa aí do regime militar, uma vez que não houve punição a quem deveria, claro que foi uma circunstância histórica, né? É muito difícil a gente analisar tantos anos depois uma situação que ali estava colocada, né? Mas é possível sim a gente trazer para o presente e analisar a constitucionalidade, as consequências, a própria legalidade desse ato à época. Então, obviamente, circunstâncias da época impuseram aí, ou se não impuseram, mas justificaram uma anistia ampla, geral e restrita, como aqui foi feita, né? Porém, décadas após aí essa lei da anistia, a gente percebe que os fantasmas do autoritarismo nunca nos abandonaram, né? Sempre nos assombraram aí a todo momento, desde a redemocratização. E sempre, veja, sempre que se cogitou, né, com a Comissão da Verdade, com propostas aí de que o STF analisasse a constitucionalidade dessa lei de anistia, isso sempre foi um ponto muito delicado e traumático e trouxe consequências que se a gente não pode atribuir explicitamente esses últimos golpes exclusivamente à rediscussão desse tema, certamente esse tema teve influência, teve um peso para tudo que a gente viveu até agora nessa última década, aí, seja o impeachment diretamente da Dilma, né, que foi claramente, mas seja todo esse processo desconstituinte, esse processo de degradação do nosso direito, do nosso processo penal, que a gente assiste ao menos desde o mensalão, né? Então, acho que sim, a gente teria que... E outro ponto que eu coloco também, sempre busco trazer para o presente, né, é esse mesmo raciocínio para a gente apurar as responsabilidades da Lava Jato, né? Hoje a gente já sabe, a gente já tem a dimensão do que realmente aconteceu na Lava Jato, né? É óbvio que havia episódios ali pontuais de corrupção, isso ninguém discute, né? Mas a farsa da Lava Jato é construir a narrativa de perseguição das lideranças ligadas e vinculadas a um projeto democrático de soberania popular e de justiça social, a perseguição dessas pessoas, rotulando-as como corruptas, né? Construindo-se uma narrativa a partir de eventos pontuais, mas de atribuir responsabilidade maior ao presidente Lula, né? Então a gente assistiu isso, né? E não só ao presidente Lula, mas a pessoas do seu entorno, tanto políticos como intelectuais, como empresários, como jornalistas, como professores, toda essa camada ligada aí a esse projeto realmente, e o projeto vencedor nas urnas, né? Que ganhou com Lula 2 vezes, ganhou com Dilma 2 vezes, né? E que precisou ter o Lula preso e silenciado, como foi, porque não foi só preso, ele foi preso e foi silenciado, foi proibido de se manifestar durante as eleições para gerar o Bolsonaro. Esse lavajatismo que produziu o Bolsonaro, a gente já sabe o que foi hoje. A gente já sabe que foi um projeto fraudulento de imposição de poder, um projeto de poder, um projeto ideológico, que, uma vez barrado nas urnas pelo voto popular, se impôs através do sistema de justiça criminal. Essa é a verdade, né? A gente já tem essa dimensão. Acho que a Vaza Jato, a spoofing, o hacker, né? Eles aceleraram muito o processo histórico. A minha tese de doutorado, desde 2014, né, de 14 a 18, eu trato sobre esse tema, eu trato sobre o processo penal de exceção. E muitas das coisas que a gente veio a descobrir, eu já intuía. A gente, enquanto pesquisador, já intuía, a gente já imaginava, a gente já percebia. Mas a gente não tinha tão as claras como foi após as mensagens, né? Após todas aquelas trocas de mensagens escandalosas entre policiais, procuradores da República e juízes. Ali ficou muito claro que era um projeto de poder e que aquelas pessoas estavam manipulando, fraudando seus cargos públicos para impor seus projetos pessoais de poder.
e muitas vezes até de enriquecimento, como ficou claro com a participação da Transparência Internacional nesse processo todo. Né? Exato. Então, o que a gente precisa hoje, Gabi? Assim como faltou na ditadura, a gente precisa hoje. A gente precisa atribuir as devidas responsabilidades a essas pessoas. Não é só falar assim, o Lula teve seus direitos políticos restabelecidos, ele ficou preso, mas agora virou presidente, então vamos apagar, vamos passar a borracha nessa história e tá tudo certo. Não é por aí. Né? Exatamente. Não é só tirar o mandato do Deltan, não é só tirar o mandato do Sérgio Moro, é atribuir responsabilidades. Punir, nesses casos, é um ato civilizatório.